Glória a Deus. Um prazer poder estar aqui para celebrar juntamente com vocês 2 anos dessa comunidade de fé, amém, irmãos? Essa comunidade de vida. Você pode aplaudir o Senhor por essa casa maravilhosa. Vamos aplaudir ao Senhor também pela vida do pastor Lucas, a pastora Letícia, os pastores dessa casa. Vamos aplaudir forte, irmãos, vamos celebrar a vida desse casal maravilhoso, dos demais pastores que estão aqui. É um prazer poder ver tudo que Deus está fazendo aqui em Sarasota. Enquanto eu ouvia o Lucas falar, eu me lembrei a primeira vez que eu conversei com o Lucas, lá na Lagoinha de Orlando. O Lucas já morava aqui nos Estados Unidos, morava aqui em Sarasota, e ele foi até a Orlando para conhecer a nossa comunidade ali. E aí ele me procurou no final do culto, e ele falou assim: cara, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, Deus tem algo na minha vida, e eu estou determinado em seguir aquilo que Deus tem falado comigo. E eu fiquei olhando para ele assim. Você sabe que em Lagoinha isso acontece o tempo todo, né, gente? O tempo todo a gente recebe pessoas que entendem que tem um chamado ministerial, mas nem sempre Deus nos conecta com todas essas pessoas, porque nem sempre elas vão desenvolver o seu chamado ministerial em Lagoinha. Às vezes Deus tem um outro lugar, amém? Tem um outro tempo, uma outra estação. Mas eu fiquei olhando para o Lucas assim, e eu senti o meu coração queimando. Eu falei para ele: eu vou te ajudar. Eu falei: ó, eu não falo isso com muita gente não, mas eu senti Deus me conectando a você. Eu senti que de alguma forma eu preciso fazer parte do que Deus quer fazer na sua vida aqui na nossa igreja. E nós começamos ali uma jornada, e olha onde ela veio parar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha onde ela veio parar. Caminhamos juntos ali. Eu pude ver o Lucas começar a dar os seus primeiros passos, compartilhar ali as primeiras reflexões, as primeiras palavras na igreja. Desse jeitinho dele, assim, bem tímido, né? O jeitinho do Lucas, assim, é todo, né? Ele é bem manso, assim. E eu pude ver o seu progresso, e ver o seu crescimento. Tivemos um tempo de discipulado ali, onde sentávamos juntos, estudávamos a palavra, preparando eles para esse tempo do pastoreio, da ordenação. E quando chegou o momento do envio, e hoje olhando para tudo que Deus está fazendo, eu posso ficar muito feliz em Deus, amém? Eu faço parte dessa casa, irmãos. Eu faço parte dessa história, amém? Pela graça e pela misericórdia de Jesus, eu faço parte disso. É tão bom poder ver que não era em vão, aquele ardor que queimou ali no princípio, de fato, era algo de Deus preparado para esse lugar, amém? E nós vamos avançar, como foi dito aqui, amém? Nós não vamos parar, amém, queridos? Chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele: só está começando, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmão, se depender do Lucas e da Letícia, eles vão povoar essa igreja sozinhos, amém? Quem entendeu, diga: eu entendi. Se depender dos dois, irmão, essa comunidade vai crescer inevitavelmente, amém? Porque eles têm uma unção de multiplicação grande, aleluia, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, diz assim o texto: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras,
Alguém pode dar uma glória a Deus, pelo amor de Deus? Versículo 5. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então aos apóstolos, a todos os apóstolos. E depois destes também apareceu a mim, diz o apóstolo Paulo, né? Como a um que nasceu fora do tempo, porque sou o menor dos apóstolos. Eu acho que Paulo era pequeno, amém, irmãos? Ele era o menor dos apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível, para que possamos receber cada palavra que o teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. Ao pregador desta manhã, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Eu quero conversar com vocês nesse dia sobre o tema Encontros da Ressurreição, amém? Diga para quem está pertinho de você, Encontros da Ressurreição. Irmãos, a saúde de uma igreja, ela pode ser detectada a partir de alguns parâmetros claros. Quando nós olhamos para uma comunidade de fé, uma igreja, nós podemos perceber sinais de saúde nessa igreja a partir de parâmetros claros. E quando a gente fala de celebrar 2 anos de uma comunidade local, eu penso que essa data seja uma data muito importante para nós pararmos e pensarmos se nós, à medida em que avançamos em idade, à medida em que avançamos em crescimento, também estamos avançando nesses parâmetros de uma comunidade saudável. Amém, queridos? Um dos parâmetros que uma comunidade saudável precisa ter é exatamente a centralidade de Cristo. Amém, irmãos? Não pode existir uma igreja em que Cristo não seja o centro. Eu esperava um amém, irmãos? Não pode existir. Se a fé cristã é denominada cristianismo, o centro dessa fé é quem? É Cristo. Então, o primeiro lugar que nós precisamos procurar para sabermos se uma comunidade de fé está crescendo de maneira saudável é procurar se nessa comunidade Cristo tem sido o centro. Amém? Cristo tem sido exaltado, Cristo é o centro dessa comunidade. Mas uma outra maneira de nós percebermos saúde em uma comunidade de fé é através dos seus relacionamentos. Os relacionamentos de uma comunidade de fé revelam a saúde dessa comunidade. É só abrindo um parênteses aqui, tem um autor americano, ele se chama Francis Schaeffer, e ele falava que ele buscava perceber se uma igreja estava passando de fato por um despertamento espiritual, por uma vida gerada por parte do Espírito nessa comunidade, quando ele entrava no banheiro da igreja. Por incrível que pareça, né? Mas ele falava que se ele encontrava o banheiro limpo e organizado, ele sabia que a vida dos irmãos estava o quê? Limpa e organizada. Porque o banheiro da igreja, de certa forma, reflete o estado da vida dos irmãos. Já parou para pensar nisso? Eu acabei de entrar no banheiro, estava limpinho e organizado. Dá um glória a Deus por isso. Olha para onde o Senhor por isso, amém? Eu não sei o das mulheres, eu não entrei no das mulheres, amém, irmãs? Está limpo e organizado, em nome de... Ô terra, amém? Mas você concorda comigo, sim ou não? Quantos aqui já foram em alguma outra igreja, em algum outro ajuntamento assim espiritual, né, cristão, e você entrou no banheiro e falou assim, misericórdia, se o banheiro da igreja está assim, não quer nem saber como é que é o banheiro da casa dos irmãos, fala a verdade. Quem aqui já viveu isso aqui? Irmãos, então eu acho interessante o Schaeffer falar isso, mas
a saúde dos relacionamentos revela a saúde de uma igreja. Se nós temos relacionamentos saudáveis, nós estamos falando de uma igreja saudável. Mas se os relacionamentos, seja os relacionamentos na liderança, irmãos, ou os relacionamentos dos irmãos, se esses relacionamentos não se revelam saudáveis, isso mostra que essa comunidade está crescendo de maneira deficiente. Falta aspectos de maturidade, amém? Para que essa comunidade, ao avançar não apenas em números, em abrangência na sua estrutura, ela também avança em maturidade no caráter do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E eu não sei se é isso que você percebe nesse texto, mas eu percebo esse elemento maturidade em Jesus. Por quê? Porque pensa comigo, cara, Jesus acabou de ressuscitar dentre os mortos. Imagina você, amém? Você acabou de vencer a morte, acabou de deixar uma sepultura vazia para trás, você está num corpo glorificado, nunca mais vai tornar a morrer. Vocês estão comigo? O que é que você faz depois de uma experiência como essa? E sabe o que Jesus fez? Jesus foi atrás dos seus amigos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Gente, Jesus acabou de vencer a morte, acabou de se encontrar com o seu Pai, acabou de receber poder, autoridade, amém? Acabou de receber um corpo glorificado, as marcas indiscutíveis de que todos os seus inimigos haviam sido vencidos e subjugados aos seus pés. E diante dessa experiência de vitória, a decisão do Senhor Jesus é ir atrás dos seus amigos. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Jesus vai atrás das pessoas que eram extremamente importantes para ele e que não poderiam ficar para trás. Não poderiam ser deixadas para trás, mesmo diante das falhas iminentes que eles haviam cometido. E o apóstolo Paulo vai descrevendo aqui para nós a ordem que esses encontros aconteceram, né? Então, o texto de 1 Coríntios capítulo 15 diz que após a ressurreição, nós sabemos que Jesus se encontrou com as mulheres e elas se tornaram ali um testemunho para os próprios apóstolos. Paulo salta esse momento e ele vai dizer para mim e para você que o primeiro encontro de Jesus após a ressurreição, na ordem que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios capítulo 15, é com Pedro. Mas quem é Pedro, irmãos? Pedro é aquele que negou Cristo. Pedro é aquele que negou Jesus. Você conhece o texto do Evangelho, não preciso nem ler, né, para lembrar você, mas você se lembra. No último momento em que os discípulos estavam com Jesus, antes de ele ser capturado pela guarda do Sinédrio e ser levado para o julgamento, para ser condenado pelo Sinédrio judaico, posteriormente por Pôncio Pilatos, eles estavam numa mesa, amém? Tomando a ceia. Haviam celebrado a Páscoa e agora eles iam tomar a ceia do Senhor, que foi instituída ali naquele momento, logo após a Páscoa, a Pichá. E o texto bíblico diz para mim e para você que naquele momento Jesus olha para os seus discípulos e diz: um dentre vós vai me trair. Aí começou todo mundo a se cutucar, né? Porque sempre é alguém, nunca sou eu. Sim ou não, irmãos? Quando a gente pensa assim, alguém vai trair, é sempre alguém, nunca sou eu. E o Pedro olhou e falou assim: não sou eu. Falou: Senhor, esse bando aqui, ó, desses aqui eu não confio em ninguém, ainda mais aquele que cuida da bolsa de dinheiro ali, não confio em nenhum deles, mas eu, sim, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e diz assim para ele: Pedro, deixa eu te contar uma coisa, essa noite ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o Pedro ficou revoltado. Mas as cenas que se seguiram confirmaram as palavras de Jesus. Porque após ser capturado no Getsêmani, o texto bíblico diz que Pedro seguia Jesus à distância, a ponto de ele nem conseguir entrar aonde o Sinédrio se reuniu para julgar Jesus. Ele só conseguiu entrar para
visualizar a cena do julgamento, porque João, que era o discípulo mais novo, intercedeu, era próximo do sumo sacerdote, intercedeu por Pedro e conseguiu colocar o Pedro para dentro. E aí o Pedro entra, fica perto de uma fogueira, porque estava frio. E a Bíblia diz que o julgamento de Cristo vai se desenrolando. Ele é condenado pelo sinédrio judaico por blasfêmia, por se intitular o rei dos judeus, o Messias. E a Bíblia diz que diante da condenação de morte por parte do sinédrio, uma mulher que estava junto de Pedro olha para ele e diz: te conheço, camaradinha, você é um dos discípulos dele. O que é que o Pedro falou? Eu nem conheço esse homem. E saiu de lado. Posteriormente uma outra pessoa o reconhece e diz o mesmo: você é discípulo dele. Eu nem conheço esse homem. E a Bíblia diz que por uma terceira vez não apenas o negou, mas blasfemou o seu nome. E a Bíblia diz que nesse momento em que Pedro nega Cristo pela terceira vez, a Bíblia diz que ouve-se um som, o galo canta. A gente acha que o galo é o galo mesmo, né, gente? Mas o galo era uma sirene que tocava junto à fortaleza Antônia, que ficava próximo de onde Jesus estava sendo julgado, que mostrava que as portas estavam abertas para receber as discussões que eram pertinentes ao povo por parte do governador romano Pôncio Pilatos. Então ele ouve esse sinal, essa sirene. Se você gostar do galo, pode ser o galo, né? O galo cantou. E olha aí, o galo cantou e a pomba caiu. E o texto bíblico diz para mim e para você que nesse momento o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Cristo. Eu tenho um pastor amigo meu, ele chama Pedro do Borel. Alguém conhece o missionário Pedro do Borel aqui? Alguém conhece? Tem um irmão lá atrás que conhece. Ele participou da minha criação, ele é um homem de Deus. Mas ele fala que nesse momento em que o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus, é como se Jesus fizesse assim, eu te falei. Mas não foi isso que Jesus fez, é claro. Jesus olhou para Pedro com um olhar de ternura. E Pedro se sentiu envergonhado. E a Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente. Vocês estão comigo aqui? Percebe, irmãos? Por que Pedro sai chorando amargamente? Porque ele percebe que o caminho do seu mestre e o seu caminho são caminhos diametralmente opostos. Enquanto Jesus não está poupando a sua vida em benefício dos seus amigos, Pedro está poupando a sua vida em benefício, em detrimento do seu mestre. O que constrange Pedro é perceber que enquanto Jesus, em benefício dele, caminha resolutamente em direção à cruz, Pedro, em benefício de si mesmo, é capaz de negar o seu mestre e caminhar na direção oposta. É isso que deixa o coração de Pedro entristecido, perceber que naquela jornada, o caminho do seu mestre e o seu caminho eram diametralmente opostos. Um estava dando a vida e outro estava lutando para preservar a vida. Um estava numa disposição de fidelidade até as últimas consequências, a ponto de dar a sua vida. E Pedro estava numa disposição de infidelidade ao ponto de, se necessário for, negar Cristo para preservar a sua vida. Mas não é interessante? Judas também fez o mesmo, mas o fim de Pedro e de Judas foi diferente. E por que isso? Porque a relação de Pedro e de Judas eram diferentes. O relacionamento de Pedro com Jesus não era o mesmo relacionamento que Judas tinha com Jesus. Pedro de fato tinha desenvolvido um relacionamento íntimo com Cristo. Enquanto Judas estava ali apenas atrás do interesse, Pedro estava ali atrás de Cristo. Ele de fato havia conhecido o coração de Jesus. E é por isso, irmãos, que agora diante da falha, Jesus não poderia simplesmente abandonar aquele que ele sabia que o amava, ainda que o seu amor não fosse perfeito, fosse falho. É por isso que Jesus se apresenta no mar da Galileia, e ao se encontrar com Pedro após a ressurreição, Jesus diz para ele: Pedro, você me ama? E ele diz: Senhor, agora depois de tudo que aconteceu e constatando que o meu amor por ti não é aquelas coisas todas, eu gosto do Senhor, mas eu não posso dizer que eu te amo.
Jesus disse para ele: Pedro, eu sei que seu amor por mim não é perfeito, eu sei que seu amor por mim é falho, mas eu estou disposto a caminhar com você de onde você pode começar. Se esse amor é o amor que você tem, eu estou disposto a caminhar com você desse lugar. Apacenta as minhas ovelhas. O primeiro encontro de Jesus após a ressurreição é o encontro com aquele que o negou. Meu Deus, gente, Jesus é muito demais. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Depois de se encontrar com Pedro, diz o texto bíblico que Jesus então vai se encontrar com os 12. Vocês estão comigo? Quem são os 12? Os 12 são os omissos. São aqueles que no momento mais decisivo da jornada do nosso Senhor, todos estiveram distantes. Aliás, diz o texto bíblico que assim como Pedro, estavam todos eles a portas trancadas com medo dos judeus, quando Jesus ressuscitado aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. O que alguém que está trancado a portas fechadas com medo da sua vida precisa, senão de paz? Jesus foi atrás dos omissos, irmãos. Foi atrás daqueles que não se posicionaram ao lado dele no momento mais decisivo. Vocês estão comigo? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que senão não vai dar tempo. O texto bíblico diz que depois ele apareceu a 500 pessoas. Quem está comigo? E essa aparição a 500 pessoas, nós podemos chamar de um encontro apologético. Por que um encontro apologético? A palavra apologética significa defesa da fé. Por que Jesus apareceu para 500 irmãos? Para deixar na história um testemunho irrefutável da sua ressurreição. Para mostrar para mim e para você que a ressurreição não é um aspecto emocional. Jesus ressuscitou no meu coração. Não! Existem provas no tempo e na história de que o nosso Senhor ressuscitou de dentre os mortos. Se você quiser aprender sobre o testemunho histórico da ressurreição, você não vai vasculhar os seus sentimentos. Você precisa vasculhar as evidências arqueológicas. Eu não sei se você entende isso, mas se você for à China e procurar o túmulo de Confúcio, ele vai estar lá. Se você for à Índia e procurar o túmulo de Buda ou de Mahatma Gandhi, vai estar lá. Se você for ao interior de Minas e procurar o corpo de Chico Xavier, vai estar lá. Mas se você for a Jerusalém e procurar pelo corpo do Rabino da Galileia, você vai encontrar uma inscrição na porta do seu túmulo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ressuscitou. E sabe o que é impressionante? Não sei se você já assistiu esse filme. Tem um filme chamado Em Defesa da Fé. Conta a história de um jornalista chamado Lee Strobel. A esposa dele converte. Eles faziam parte daquele movimento hippie, uma vida louca. A esposa dele converte e ele ficou revoltado que a esposa converteu. E ele queria de todas as maneiras derrubar a convicção dela de fé. Porque ele achava que esse negócio de virar crente ia dar dinheiro para o pastor. E aí ele foi conversar com alguns professores, amigos dele, que eram ateus, e falaram assim para ele: se você conseguir derrubar o dogma da ressurreição, a fé cristã toda vai se desmoronar. Porque se existe uma pilastra central no cristianismo que sustenta a sua proclamação, é o dogma da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, a nossa fé é vão, diz Paulo em 1 Coríntios 15. E aí o Lee Strobel, jornalista ateu, começou a investigar e procurar pessoas, e conversa com especialista tal, e conversa com arqueólogo tal, e foi conversando. Sabe o que aconteceu? Ele converteu. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Um cético que foi lidar de forma científica com os fatos a respeito da ressurreição, não saiu dessa jornada mais cético, ele saiu dessa jornada convertido. Porque, irmão, a ressurreição não é conta da carochinha. Há um testemunho na história de que o nosso Cristo
ressuscitou. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O texto diz que depois de aparecer aos 500, ele apareceu a Tiago, que era o seu irmão. Detalhe importante: o Tiago, irmão de Jesus, assim como os outros, porque Jesus teve outros irmãos, amém, irmãos? Tadinha da Maria, o pessoal fica querendo deixar Maria virgem eternamente. Gente, deixa a Maria desfrutar do que é bom, aleluia, amém. Teve filho, gente, casou com José. Vem Maria, vem Maria. Teve irmão, pô. E a Bíblia diz que durante a vida e o ministério, os irmãos de Jesus não acreditavam nele não. Diz o texto que certa feita Jesus estava em casa pregando, havia uma multidão ali, e a Bíblia diz que os seus irmãos foram lá na porta e falaram assim: manda esse maluco parar de pregar lá dentro. O pessoal foi lá e falou assim, né, não falaram, chegaram e falaram assim: ó, seus irmãos e sua mãe está lá fora mandando você sair. E aí Jesus olhou e falou assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. No Evangelho de João, no capítulo de número 7, quando chegou a ocasião da Páscoa judaica, da festa de Pentecostes, perdão, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus falaram assim: já que você quer ser popularzinho, você quer ser o rabino conhecido, vai lá para Jerusalém, vai estar cheio lá, aí você aparece pulando no meio de todo mundo, vai todo mundo te reconhecer. Jesus olha para ele e fala assim: não é chegada a minha hora. Então os irmãos de Jesus lidavam com o seu ministério, durante o tempo em que ele esteve vivo ao lado deles, com desprezo. Mas após a ressurreição dos mortos, de quem Jesus vai atrás? Do seu irmão Tiago, aquele incrédulo, aquele que não acreditava, e Jesus aparece para ele. E sabe o que é interessante? É que Tiago, após contemplar o seu irmão ressurreto dentre os mortos, ele não apenas se converte, mas ele vai se tornar o pastor da igreja de Jerusalém, igreja sobre a qual o Senhor Jesus enviou o seu Espírito Santo. Ele apareceu ao que negou, ele apareceu aos omissos, vocês estão comigo aqui? Deixou para nós um testemunho apologético para 500 pessoas, apareceu ao incrédulo, vocês estão comigo? Fortaleceu novamente a fé dos 12, e o texto termina de uma forma extraordinária. O texto diz que depois disso ele apareceu a quem? A Paulo. Nossa, mano. Ele apareceu ao perseguidor. Oh, Jesus dá graça para a gente. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Você pode abrir só um outro texto comigo? Abre aí no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus capítulo 5. Tem alguém recebendo algo do Senhor aqui? Mateus capítulo 5, versículo 44. Olha a maturidade de Jesus. Olha, Jesus é muito extraordinário. O cara ressuscita, está no corpo glorificado. Ele fala assim: e agora? E agora? E agora? Agora eu vou atrás dos meus amigos. Cadê os meus amigos? Eu quero os meus amigos. Cadê o Pedro? Cadê os 12? Cadê aquelas 500 pessoas? Cadê meu irmão? Cadê os meus? Cadê os meus amigos? Pelo amor de Deus, irmãos. Mateus 5,44 fala assim: mas eu digo. Está dizendo Jesus, né? Vamos ler só o 43 para dar o contexto aqui. Vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo, odeiem o seu inimigo. Amém? Vocês estão aqui, gente? Quem está vivo está aqui comigo. Ame o próximo, odeie o seu inimigo. Isso aqui era o que os líderes judaicos falavam. E até hoje é assim. Até hoje, se você perguntar para um judeu ortodoxo em Jerusalém, perguntar para ele assim: quem é que a lei te manda amar? Ele vai dizer para você: a lei me manda amar o meu próximo. E aí você perguntar para ele assim: quem é o seu próximo? Sabe o que ele vai responder? Aquele que é judeu e cumpre os rituais, cumpre os requisitos da lei assim como eu cumpro. Então na cabeça dele só tem que amar o que é par dele. Então é amar o judeu que é rigoroso no trato com a lei como eu, e o resto é resto. Então Jesus está falando: vocês ouviram o que foi dito?
Isso é o que a tradição está ensinando. Ame o próximo, odeie o inimigo. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte. Vocês estão comigo, gente? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Fácil demais, não é não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Facinho, não é? Hein, queridos? Amar os inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Não é fácil? Sim ou não, queridos? Não é fácil. É difícil demais. Eu não sei você, mas eu tenho vontade de matar os meus inimigos. Eu tenho vontade de estraçalhar eles, em nome de Jesus. Mais alguém aqui ou só eu tenho? Mas tem mais algum pecador aqui ou sou eu o único pecador aqui essa manhã? Tem mais algum pecador aqui? Gente, olha só. Alguns anos atrás, vou contar isso para vocês aqui porque é uma coisa boa. Se fosse ruim, não contava. Mas alguns anos atrás eu tive um desentendimento com um dos pastores ali na Lagoinha, em Belo Horizonte. Nós éramos muito amigos, hoje somos amigos, mas nessa época nós éramos muito amigos. Esse casal foi inclusive padrinho de casamento, quando eu casei com a minha esposa, e nós tínhamos um relacionamento muito saudável. E aí numa determinada época, antes de o Senhor me enviar aqui para os Estados Unidos, o pastor Márcio Valadão me pediu para pastorear uma das nossas igrejas em Belo Horizonte, que ficava em um bairro chamado Jardim Paquetá. Mas por causa das muitas atividades que eu tinha, eu falei com o pastor: pastor, não tem como, eu não vou dar conta de fazer tudo que o senhor está pedindo mais, ô igreja. O pastor Márcio falou: mas você vai, filho, você vai. E eu falei: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu fui, mas aí eu pedi para levar um casal de pastores juntamente comigo para ajudar a cuidar da igreja. E como esse casal de pastores era muito amigo, levei-os para pastorear comigo. Mas quando a gente foi pastorear junto, o negócio não deu muito bom. Né? Começou a... né? E nós nos desentendemos. E por causa desse desentendimento, então, ele foi deslocado para uma outra igreja. Eu fiquei cuidando dessa igreja até ser enviado aqui para os Estados Unidos. Mas eu vim embora com o coração cheio de amargura, por causa desse desentendimento. Me senti desrespeitado, ferido, magoadinho. E vim embora. Falei assim: não quero ver esse homem pintado de ouro nunca mais na minha vida. Nem no céu eu entro, se ele estiver lá. Mas aí eu lembro um dia, que eu já estava em Orlando, ministrando, pregando, exercendo meu ofício pastoral. E o pastor André Valadão me pediu para celebrar a ceia do Senhor. Olha que bênção. A ceia da comunhão. A ceia que fala da restauração do relacionamento com Deus o Pai, que se deu pela obra de Cristo, mas também a reconciliação do relacionamento que se deu com o próximo por meio do sangue de Cristo. E aí subi eu, peguei os elementos da ceia e falei: irmãos, oi, que bênção. Aí o Espírito Santo falou: que bênção, né? Lindo o que você está fazendo, celebrando a ceia da comunhão, mas não quer perdoar o pastor que ficou lá no Brasil? Eu falei: Espírito Santo, sai para lá. Dá uma licencinha, por favor. Você não está vendo que eu estou fazendo a ceia do Senhor agora? Você vai me atrapalhar nesse momento? Irmãos, o Espírito Santo me pegou naquele dia. Na segunda-feira eu liguei para um pastor em Belo Horizonte, muito amigo, pastor Flavinho. E eu falei com ele: Flavinho, eu preciso de uma ajuda. Ele falou: fala, Vini, claro. Falei: Flavinho, eu preciso conversar com o Alessandro e com a Elaine. Porque eu estou com o meu coração fechado, amargurado a respeito daquilo que aconteceu. Eu preciso reatar o relacionamento com eles. Eu preciso que você seja o intermediário dessa reconciliação. E o Flavinho marcou então uma reunião online. E naquela reunião, eu tive o privilégio de pedir perdão para eles e liberar o meu coração. E eles liberaram perdão, me pediram perdão, choraram. Alguns meses depois eu fui ao Brasil, por ocasião da Global, nosso encontro global. E lá, quando eles me viram, eles me abraçaram, eles choravam, e nós nos abraçamos, e Deus restaurou o nosso relacionamento, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
É verdade que tem uns outros pastores que eu estou querendo matar ainda hoje. Mas Jesus vai tratar, amém. Tem uns pastores que pedem, irmão. Mas Jesus foi atrás de Paulo. Paulo era o inimigo. Paulo era o perseguidor. Irmãos, se nós queremos revelar maturidade nas nossas relações, o que evidencia o crescimento de uma igreja saudável, nós precisamos decidir trilhar os passos de Jesus. Jesus transformou um perseguidor em apóstolo. Ele transformou o perseguidor em perseguido. Não sei se você já tinha parado para pensar, eu vou falar isso aqui e nós vamos encerrar. Mas eu sei que o Salmo 23 é muito conhecido de todos nós, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu andar por um vale de sombra e de morte, não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele é aquele que prepara perante mim uma mesa, Ele é aquele que prepara para mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. E eu sei, gente, que a gente lê esse texto e fala assim, é agora que Deus vai fazer os meus inimigos passar vergonha. Que Deus está preparando uma mesa para mim na frente dos meus inimigos, e tem sabor de mel, tem sabor de mel, minha vitória hoje tem sabor de mel, né? Beijinho no ombro, né? Mas quando nós interpretamos esse salmo na perspectiva, tanto do judaísmo quanto do Novo Testamento, sabe o que a gente descobre? Que o judeu nunca senta na mesa com o inimigo. Ou seja, por que o Davi está dizendo que Deus vai ungir a sua cabeça com óleo e fazer o seu cálice transbordar? A unção aqui, irmãos, não é tanto para envergonhar um inimigo que está do outro lado da mesa, mas é a capacidade que eu preciso de Deus para transformar o inimigo em meu amigo. A unção aqui não diz respeito a Deus envergonhar os meus opositores. Chuta ele. Não. A unção aqui tem a ver com Deus, na minha capacidade, eu nunca conseguiria transformar um adversário em amigo. Mas se o Senhor ungir a minha cabeça e fazer o meu cálice transbordar, eu vou ter a capacidade de transformar até aqueles que me perseguem em amigos leais na minha jornada. Jesus foi atrás de Paulo, irmãos. E olha o que Paulo vai dizer: dos apóstolos, eu sou o menor. Eu nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas agora, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça dele não foi inútil para comigo, não. Eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Sabe, nesses 2 anos de Lagoinha Sarasota, a minha oração é para que vocês continuem a se mostrar uma comunidade saudável, que revela a saúde dessa igreja nesses parâmetros. Quais parâmetros? Centralidade de Cristo. Irmãos, que as pessoas encontrem Jesus na vida de vocês. Amém, irmãos? Uma igreja saudável não se revela na sua estrutura física. Uma igreja saudável se revela nas verdades espirituais que ela carrega. Irmão, nós podíamos estar debaixo de um caixote, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, é melhor do que uma igreja estruturada sem gente, ou com gente sem a vida de Jesus. Que adianta a igreja linda, maravilhosa, e o Espírito Santo não está lá? Não adianta nada. É melhor um caixote com gente cheia da presença de Deus. Faz mais diferença. Na cristandade do primeiro século, era catacumba, meu filho. O pessoal reunia dentro de sepultura, buraco, em rocha. Mas transformaram o mundo. O que prova que não é a grandeza da estrutura, é a grandeza do povo. Não é a grandeza da estrutura, é a grandeza do caráter do Cristo que se revela através desse povo. Mas que também essa saúde se revela nos relacionamentos.
que ela se revele nos relacionamentos que vocês estão desenvolvendo, que sejamos maduros como Jesus, para a construção de relacionamentos saudáveis, para que num momento como esse, tão glorioso na vida de Cristo, sua decisão e a nossa seja como a dele, de cuidar dos nossos amigos. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Obrigado, Senhor. A gente podia cantar de novo Oleiro? Pode ser, por favor? Queria cantar essa música juntamente com você, antes de nós encerrarmos, amém? Tem alguém sendo tocado por Deus aqui nesse dia? Sabe, talvez enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está te incomodando aí, amém? Está dando aquela... Quem sabe, talvez o Espírito Santo não está te incomodando como me incomodou. Você tem que liberar perdão. E quem sabe você não tem que liberar ou pedir perdão para alguém que está longe, não. Quem sabe o perdão hoje está aí pertinho de você, o seu marido e a sua esposa, os seus filhos. Você tem alguém comigo aqui? O tempo que passou veio e não levou as marcas que eu tenho, e tudo que vivi me trouxe até aqui no oleiro. Eu sei que eu sou barro feito por tuas mãos, e delas eu preciso para recomeçar. Eu ouço a sua voz e ao seu encontro eu vou. Eu descerei e eu descerei a casa do oleiro, pois eu preciso ser refeito. Eu preciso de restauração, e viverei em Deus o recomeço, pois eu preciso ser refeito. Eu preciso. Vamos cantar. Recomeço quando reconheço que... Você pode erguer as suas mãos a Ele nesse dia, fechar os seus olhos, deixa o Senhor tocar você aqui nessa manhã. Recomeço quando reconheço que Tu és Senhor, a Tua graça, mais uma vez eu recomeço. Recomeço quando reconheço que a Tua graça, eu recomeço quando reconheço que a Tua graça. Diga: eu descerei e eu descerei a casa. Cante Lagoinha Sarasota nesse dia. Pois eu preciso ser. Eu preciso. E eu viverei em Deus o recomeço. Pois eu preciso
preciso ser. Eu preciso. Mais uma vez diga: eu descerei. E eu descerei a casa. Vamos, levante as suas mãos a Ele nesse dia. Levante as suas mãos a Ele nesse lugar e diga: pois eu preciso ser. Eu preciso. E eu viverei, e viverei em Deus. Pois eu preciso, eu preciso, eu preciso. Pois eu preciso ser. Eu preciso de. Eu descerei a casa do oleiro, pois eu preciso ser feito. Oh, eu preciso de. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Diga isso a Ele: quebra minha vida e faz-me. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Diga mais uma vez, uma última vez: eu quero ser, e eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Um vaso novo. Quando nós estávamos adorando aqui, o Espírito Santo me trouxe essa direção. Eu quero lavar os pés do Lucas aqui. Quero expressar essa aliança que eu tenho com ele de serviço, de honra, através da lavagem dos pés. Eu queria pedir que os pastores dessa casa, os pastores, se juntassem aqui em volta. Nós vamos orar pela vida do Lucas. Eu sei que a Lê não está aqui, mas a gente sabe que eles são uma só carne, amém, gente? Então nós vamos orar pela Lê também, pela família, os meninos. Nós já vamos encerrar, amém, queridos? Isso aqui não estava no cronograma,
mas a gente só obedece, amém? Amém, meus irmãos? Quantos estão sentindo tocados aqui pelo Senhor nesse dia? Vamos continuar cantando, enquanto nós realizamos esse momento, em nome de Jesus. Serviço, reafirmando, Senhor, o nosso compromisso de lealdade ao Senhor, no serviço aos nossos irmãos. Pai, a minha oração é para que essa comunidade cresça, desfrutando, Senhor, das marcas do verdadeiro Evangelho, que é amor ao Senhor, Pai, mas também amor aos irmãos. Seja o centro, Senhor, da vida do Lucas. Seja o centro, Senhor, da igreja de Sarasota. Seja exaltado por meio dessa comunidade, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe a adoração, Senhor. Mas também recebe a adoração nos nossos relacionamentos. Recebe a adoração, Senhor, na maneira como os maridos tratam as esposas. Recebe adoração na forma como as esposas tratam os maridos. Recebe adoração, Senhor, na forma como os filhos se relacionam com os pais com os filhos. À medida em que oramos por essa casa, por essa família, a família do Lucas, a Letícia, os meninos, Senhor, cobre as famílias dessa igreja com o teu sangue. Cobre os casamentos, os filhos, Senhor. Pai, que a saúde, Deus, que nós podemos presenciar na vida do Lucas, ela se alastre, Senhor, por toda essa comunidade, se alastre por essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós o abençoamos e declaramos o nosso amor, lealdade e fidelidade ao Senhor, mas também o nosso amor, lealdade e fidelidade aos nossos irmãos. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, Jesus, nesse dia e para todos sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, oh Senhor, eu quero. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nesse dia eu abro o meu coração. Diga aí: eu confesso, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: Jesus, recebe a minha vida.
Ore também dizendo: e eu, Jesus, que andei nos teus caminhos, mas eu me afastei. Diga: nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, por favor. Se você está aqui nesse auditório, quem sabe nos visitando, ou talvez você já tenha vindo algumas vezes, mas você ainda não tomou uma decisão por Jesus. Não é decidir por um pastor, não é decidir por uma igreja. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. É uma decisão por Ele. Ou talvez você está aqui, você vem aos cultos, você participa da comunidade, mas quem sabe no seu relacionamento com Cristo você está longe. Essa é uma manhã de reconciliação, é uma manhã de salvação. Se você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar, e você quer tomar essa decisão, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. E se você deseja receber essa oração, afirmando a tua decisão por Cristo, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos, eu quero te ver, quero te conhecer e orar por você. Amém? 1, 2, 3, levanta bem alto uma das suas mãos. Tem uma mão levantada ali, tem mais alguém? Levanta bem alto uma das suas mãos. Você que diz: eu quero entregar a minha vida a Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto, bem alto. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Levanta bem alto uma das suas mãos. Isso, vem cá, vamos aplaudir o Senhor por essa vida, vem cá. Não precisa ficar tímida não, não tem problema. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Vem cá, tem mais alguém que precisa tomar essa decisão nesse dia? Vou pedir para outras jovens da igreja se aproximarem aqui, para ela não ficar tímida. Vem cá, isso. Vem cá, isso. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão nesse dia? Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, nós queremos abençoar essa vida, Senhor, que se rende ao Senhor, que confessa a Ti como o único Senhor e Salvador. E nós como igreja, como comunidade de fé, nós a abençoamos e reafirmamos o nosso compromisso de amar, de servir, de ser com ela, Senhor, a sua família, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Começou. Giovana, a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que você tomou, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa para você, nós também vamos fazer. Eu vou contar até 3, eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você, tá bom? Vocês estão comigo aí, gente? Vamos juntos, vamos lá? 1, 2, 3, pode virar, Giovana, por favor, seja bem-vinda. Aleluia! Você está aqui ainda, dá um glória a Deus. Aleluia! Nós não terminamos aqui, amém? Mas você vai para casa almoçar, aleluia! De noite o pastor Vini acabou de me falar aqui que ele vai trazer uma outra mensagem, um outro revelamento, aleluia. Eu vou estar aqui, não sei você, estarei aqui junto com ele. Também ele tem o livro dele ali, vai estar na bookstore, você pode estar ali. Comprando esse livro, recebendo um autógrafo ali, uma dedicação somente para você, para a tua família. Compra já uns 8 já para dar certo, amém?
Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. E logo mais à noite, nosso cálice vai se transbordar novamente. Aleluia. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.